Que bom, queridos, podemos estar juntos mais um dia para essa celebração. E agora a gente vai receber a palavra do Senhor e também vamos participar da ceia. Esse é um momento muito significativo para nós, onde nós relembramos o sacrifício de Cristo, onde nós lembramos de onde está alicerçada e fundamentada a nossa fé, naquele sacrifício tão perfeito que Jesus fez por nós. Que Deus abençoe o seu coração nessa manhã fria de inverno, mas podemos estar juntos aqui celebrando o Senhor nesta celebração online. Que bom que a gente pode estar perto, junto com você aí, no seu lar, unidos por Cristo Jesus, unidos em espírito, para adorarmos o nosso Deus. Agora há pouco eu escrevi ali no chat do YouTube que eu queria saber as crianças que estão participando com a gente, né? Ontem eu fiz uma chamada de vídeo aí com o Gustavo Michelini e a gente viu o Caleb, o Sami, muito gostoso ver os nossos queridos, as ovelhinhas desse rebanho que a gente ama tanto e estamos com tantas saudades, né? Hoje eu também vi o Tiago Mata. Então, assim, nós queremos mandar um beijão para todas as crianças da Manaim. Quero mandar um salve para o Caleb, né? O Caleb disse: pastor, manda um salve para mim. Então tá aí, Caleb, Deus abençoe você nesse dia. Que bom que as crianças também estão participando conosco, Pedrinho e André, que sempre estão juntos. Enfim, todas as ovelhas desse rebanho. Queridos, para a nossa reflexão hoje pela manhã, eu gostaria de trabalhar um salmo muito conhecido. E essa mensagem, ela já veio ao meu coração no domingo passado, enquanto eu estava ouvindo a mensagem do pastor Zéu. O Senhor colocou esse texto no meu coração e eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, refletir sobre o que a palavra de Deus diz e a realidade que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro extremamente atual. Certamente eu não erraria em dizer que ela é mais atual e mais assertiva do que os noticiários que a gente ouve por aí, ok? Então eu queria provar isso lendo este salmo tão conhecido, que é o salmo de número 91. Quero te convidar então a abrir a palavra de Deus no salmo de número 91, lembrando que os salmos, eles são escritos num estilo poético, né? Este é o gênero literário dos salmos, a poesia. Portanto, ela precisa ser interpretada desta forma. A poesia, ela vai usar muito de figuras, de metáforas, e nós precisamos compreender o que o autor está querendo dizer a partir das palavras e da linguagem que ele utiliza aqui. Mas certamente o livro de Salmos seja um dos livros mais lidos, né, pelas pessoas, porque a linguagem poética, ela fala ao coração, ela traz uma mensagem que atinge o nosso coração. E assim é este Salmo 91, que até mesmo dentro da nossa cultura brasileira católica, né, antigamente era muito comum se ver nas casas de pessoas tementes a Deus, aquela grande Bíblia, né, da Barça, ou enfim, uma Bíblia grande sobre um aparador ali, aberta no Salmo 91, que é um salmo que fala sobre proteção. Mas eu quero tirar esse salmo deste invólucro, meio místico às vezes, né, e trazê-lo para a nossa realidade e ressaltar aqui algumas verdades que esse salmo nos ensina. Vamos lá então, salmo de número 91, vai projetar aí, você pode acompanhar também direto da tela. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas,
e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Senhor, abrimos o nosso coração para Ti nessa manhã. O Espírito de Deus que habita em nós é aquele que nos ensina e nos guia a toda a verdade. E traz estas palavras para que elas se tornem o nosso alicerce, o nosso fundamento, a verdade na qual não somente nós cremos, mas sobre a qual nós vivemos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo nós poderíamos pregar inúmeras vezes sobre ele. Eu estou, durante essa semana, estudando e vendo detalhes tão importantes deste salmo. Mas dei como tema para esta mensagem nessa manhã: confiança no perigo. Confiança no perigo. Porque este salmo nos mostra estes dois lados. Este salmo nos fala da proteção de Deus e do cuidado de Deus. E este salmo nos fala de todos os perigos aos quais nós estamos vivendo e somos submetidos no nosso dia a dia. A gente vive num mundo onde os perigos e a morte nos espreitam todos os dias. E não precisamos nem falar desta pandemia. Nossa realidade, vivendo neste mundo, é de constante perigo. Talvez se nós não temos esta consciência, a gente não vai pensar que precisamos tanto desta proteção de Deus. Pense em tantos perigos que o Senhor já livrou a sua vida e que você nem sequer imaginou. Pensem em todos os riscos que podem existir na nossa vida simplesmente por vivermos neste mundo mau. Estamos expostos às mais diferentes formas de perigos. Assaltos, incidentes, acidentes, problemas de enfermidade, motoristas imprudentes, epidemias, assassinos que matam por um celular. Nós vivemos neste perigo constantemente. E daí eu pergunto, por que será que nestes dias dá a impressão que o pavor aumenta? Neste momento em que estamos vivendo este caos aí da pandemia, a percepção é que agora nós entendemos que o perigo de fato está ao nosso redor, mas sempre vivemos e sempre viveremos cercados desse perigo. E o Salmo 91, ele vai apresentar os perigos da vida. Os perigos que estão sobre todos aqueles que vivem neste mundo e que estão expostos a todas as lutas deste mundo. Alguém disse que a impressão que nós temos é que o salmista escreveu este salmo aí, talvez no começo de março, ou no meio de abril, narrando tantas coisas tão amedrontadoras que nós estamos vivendo.
Agora o salmista, mesmo falando desses perigos e desses males tão terríveis, ele atua como um agente de esperança, ele atua como aquele que traz uma palavra de segurança. E as palavras que ressaltam nesse salmo aqui, não são a dos perigos, mas são aquelas que nos levam a confiar em Deus. São as palavras que mostram o poder, este poder sobrenatural que nos controla. Eu gostaria de ler um relato de um jovem pastor do século XIX, que viveu por volta do ano de 1854, na cidade de Londres, e enfrentou uma grande epidemia de cólera naqueles dias. Abre aspas. No ano de 1854, quando mal completava-se o período de 12 meses de minha estada em Londres, a vizinhança na qual eu trabalhava foi visitada pela cólera asiática. E a minha congregação, com suas incursões, família após família, convocavam-me para a cabeceira do ferido. E quase todos os dias eu era chamado de todos os cantos da região por pessoas de todas as classes e religião. Fiquei com o corpo cansado e com o coração doente. Meus amigos pareciam estar sucumbindo um a um. E eu sentia ou imaginava estar adoecendo como aqueles ao meu redor. Um pouco mais de trabalho e lamento teriam me derrubado com o restante. Eu sentia que o meu fardo era mais pesado do que eu podia carregar, e eu estava pronto a sucumbir. Segundo a vontade de Deus, eu estava retornando pesarosamente de um funeral à minha casa, quando minha curiosidade me levou a ler um jornal amassado na janela de um sapateiro na estrada Dover. Não era um anúncio comercial, pois carregava uma bela caligrafia em negrito, com os seguintes dizeres: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O efeito em meu coração foi imediato. A fé fez-me apropriar da passagem como se fosse minha. Senti-me seguro, renovado, cingido de imortalidade. Espírito calmo e sereno, continuei com as visitas aos doentes. Não senti medo do mal e não sofri mal algum. A providência que moveu o comerciante a colocar este versículo em sua janela, reconheço com gratidão. E ao lembrar-me de seu maravilhoso poder, adoro o Senhor, meu Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, século XIX. Queridos, este salmo nos traz exatamente esta segurança. E este verso que foi mencionado aqui está dentro deste salmo. Verso 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aprendemos algumas lições com este salmo para os dias que nós estamos vivendo. E eu te aconselho a você colocar essas lições em prática a partir de agora. Deixe essas lições calarem no seu coração e comece a viver baseado nelas. E a primeira lição que nós aprendemos neste salmo é que Deus é quem nos protege. Você pode até repetir isso aí com a sua família. Olhem um para o outro e diga: Deus é quem nos protege. Não é uma máscara, não é o isolamento, não é uma notícia da ciência, não é uma vacina que vai ser descoberta, não é um tratamento A, B, C ou D, é Deus quem nos protege.
Deus é refúgio para aqueles que nele confiam. E os primeiros 2 versos nos ensinam essa lição. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O salmista não começa a falar dos perigos. O salmista não coloca os olhos na desgraça. Ele coloca os olhos no Senhor. Ele professa a sua fé. E aqui nós vemos uma voz de alguém piedoso, de alguém que teme ao Senhor, mesmo em meio aos perigos. Ele usa aqui 4 nomes de Deus. Ele fala do Deus Altíssimo. Ele fala do Deus Onipotente. Ele fala do Senhor. E ele fala do Deus meu. São nomes usados para Deus do Antigo Testamento. E nós poderíamos quase pregar uma mensagem só nisto. O Deus Altíssimo, El Elyon. O Deus Onipotente, o El Shaddai. O Senhor, Yahvé, Adonai. E o Deus meu, o Elohim. O salmista relembra estes nomes que trazem as características de Deus. E os 2 primeiros nomes ele fala de um Deus Altíssimo. O que é um Deus Altíssimo, meu querido? Aonde está o Deus que você crê? É um Deus que está assentado no alto e sublime trono. Um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que está acima de tudo que acontece neste mundo. E ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, está guardado lá no alto. Mas ele fala também do Onipotente. Enquanto o Altíssimo fala do Deus transcendente, do Deus que está no trono, o Onipotente fala do Deus que está aqui e agora, que é o Deus de todo poder, que tem o poder para livrar. Ele diz: e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, ao Yahvé, ao meu Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. E aqui ele fala de um Deus pessoal, de um Deus que ele conhece, de um Deus com quem ele caminha, de um Deus presente em todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Queridos, eu estou cheio de regozijo por esse Deus que eu sirvo. Essa semana que passou foi uma semana pesada, de poder atender pessoas em sofrimento. Eu fiz 2 funerais essa semana, um deles da minha sogra. Eu atendi pessoas em aflição. Eu tenho podido me identificar com aqueles que sofrem. Mas eu amo o meu Deus, porque esta mensagem que eu tenho de esperança, esse mundo não pode dar. Um noticiário não pode transmitir. E é isso que eu quero colocar sobre o teu coração. Eu estou cheio de amor por esse Deus a quem eu sirvo. Porque este Deus é para mim o Altíssimo, o Onipotente, o meu Senhor, o meu Deus. Não é um Deus que falam por aí. Não é o Deus do outro. Não é o Deus de um testemunho que alguém relata, mas é o meu Deus. O Deus que eu tenho conhecido desde a minha infância. O Deus com quem eu tenho caminhado nesses 38 anos. O meu Deus. E daí ele vai usar também 4 figuras para falar da proteção. Ele fala de esconderijo, ele fala de sombra, ele fala de refúgio e ele fala de baluarte. Essas palavras todas são sinônimas e a poesia usa muito isso. Porque ela quer reforçar esconderijo, sombra, refúgio e baluarte. Baluarte é uma construção alta, sustentada por muralhas, é como que uma fortaleza. Você precisa de figuras melhores do que essa, para poder se sentir protegido. Querido, o Deus que você crê é para você esconderijo, nos tempos de perigo, das ameaças, das guerras. Ele é a sombra do Onipotente descansará. Esta sombra não é algo ruim.
Nós vivíamos debaixo da sombra das trevas. Nós vivíamos sob a sombra do pecado e agora nós fomos trazidos para a sombra do Onipotente. O lugar onde há descanso. Quem não deseja por uma sombra quando está num sol escaldante? Quem não deseja ser acolhido e protegido? Refúgio. Aquele lugar para onde eu posso fugir e me sentir seguro. Provérbios 18:10 diz: o nome do Senhor é como uma torre forte para onde o justo corre e se sente seguro. 4 palavras nesses 2 versos. Querido, você confia em Deus? Esse Deus que você professa crer, é tudo isso que esses 2 versos narram aqui. Logo no começo, o salmista está nos chamando, está fazendo um apelo para esta comunhão, para este conhecimento de Deus, para você experimentar este Deus no meio dos perigos. E agora sim, a partir do verso 3, ele começa a narrar os perigos, aquilo do que este Deus te livra. E aqui nós temos a segunda lição. O poder de Deus sobre os perigos que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. E os perigos são reais, mas o livramento de Deus também é real. O livramento do Senhor vem sobre a nossa vida. O salmista dá aqui um testemunho do benefício que é confiar em Deus. E ele começa a narrar e descrever aqui todas as coisas das quais o seu Deus o defende. Porque Ele é o nosso defensor. Ele é aquele que cuida dos seus. Como um pai que cuida e protege seus filhos, assim é Deus para conosco. E aqui ele vai usar muitas linguagens. Veja que ele fala de 3 tipos de perigos. Perigos físicos, perigos emocionais e perigos espirituais. Esteja atento, meu querido, porque nos dias que nós estamos vivendo, estas notícias que estão vindo até nós não nos afetam somente emocionalmente, mas nos afetam também fisicamente e espiritualmente. E aqui ele vai narrando: ele te livrará do laço do passarinheiro. E talvez aqui essa seja a primeira referência. Ele vai te livrar daquelas armadilhas ocultas, das arapucas que existem por aí. E são armadas traiçoeiramente para nos pegar. O diabo é aquele que lança as suas armadilhas para nos pegar. Pedro nos fala que ele está ao nosso redor, rugindo como leão. Este é um perigo espiritual que nós enfrentamos nos nossos dias. Porque as circunstâncias que nós vivemos podem minar a nossa fé. Elas podem destruir a nossa fé. Elas podem sufocar as nossas convicções. Elas podem obscurecer os nossos olhos e nós não enxergarmos mais Deus, como o salmista está dizendo nos primeiros versos. E ele também te livrará da peste perniciosa. Isso tem a ver com os dias que nós estamos vivendo. A peste perniciosa que anda ao nosso redor. Diz que o Senhor nos livrará desta peste. As epidemias e as enfermidades eram temidas porque elas estão lá na lista das maldições daqueles que desobedecem a Deus. Queridos, e nós precisamos entender que estes perigos afetam também o nosso físico. No verso 4 ele diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ao mesmo tempo que ele fala dos perigos, ele vai usar muitos verbos aqui, que vão falar da ação de Deus sobre nós, para nos proteger. E aqui ele usa: pois te livrará do laço, cobrir-te-á
com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Esta imagem de colocar debaixo das asas é uma figura da natureza, das aves que protegem os seus filhotes. E Deus usa muito desta figura quando Ele fala através dos profetas, fala a Moisés que debaixo das suas asas de águia Ele livrou o povo do Egito, daquela escravidão. Jesus ora sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Ele ora sobre uma Jerusalém rebelde. Ele fala: como eu queria acolher vocês e trazer vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos. Este é o Deus que nos protege. E nós não podemos recusar ou deixarmos de estar debaixo desta proteção de Deus. Ele continua no verso 5 dizendo: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele está falando que aquele que vive neste mundo enfrenta perigos todo o dia, em todos os tempos, seja o terror noturno, seja a seta que voa de dia, seja a mortandade que assola ao meio-dia. É assim ou não é, meu querido? Ou você se sente protegido nesse mundo? Você se sente protegido porque o teu condomínio tem muita segurança e ali então você atribui a sua segurança àquilo? Você se sente protegido hoje porque você está se resguardando de convivências e situações? Quem de fato é aquele que te protege? Os perigos estão em todo lugar. Os perigos estão no terror noturno, e aqui ele fala das coisas que estão escondidas, dos perigos sutis, dos perigos da noite, dos perigos invisíveis, que ficam à espreita na escuridão. Deus nos protege, Deus me protege. Quando eu lia isso, eu me lembrei, quando eu sofri aquele acidente na saída da Maranhão, aqui em agosto de 2016. Aqueles assaltantes estavam na espreita. Eles estavam escondidos, buscando uma vítima. Agora a pergunta é: o Senhor não me livrou? O Senhor não veio ao meu encontro? Eu não deixei de passar pelo sofrimento, e assim é a nossa vida. Basta olharmos para a vida de Jesus. Não é porque Jesus era filho de Deus que Ele cedeu às tentações do diabo, aquelas acusações tão fortes que o diabo fez para Ele ali, naquele deserto. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que a minha vitória não está somente em eu poder vencer os perigos desse mundo, mas a minha vitória maior está em eu vencer o maior perigo que está sobre a vida do homem, que é o perigo de uma morte eterna. Que é o perigo de estar por toda a eternidade afastados de Deus. Então, quando eu olho para a minha história e eu olho para a minha vida, eu vejo assim: por mais males que eu sofra neste mundo, o maior de todos os males, eu não irei sofrer. E o final da minha história será um final de vitória. Porque eu creio em Jesus Cristo, que me alcançou esta vitória. Ele continua no verso 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. E aqui ele usa a figura de exército. Porque 1000 soldados era um grupo de um pelotão do exército israelita. E 10.000 seriam 10 pelotões de 1000 soldados, vindo à sua frente. Você consegue imaginar isso? Este grande exército vindo contra você, e a palavra de Deus nos diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Agora, é importante mencionar algo aqui nessas palavras do salmista. De fato, Deus tem poder sobre todas estas coisas. Mas isto não significa que estas falas aqui são verdades que nunca irão
acontecer àqueles que creem no Senhor e fazem dele o seu refúgio e a sua fortaleza. Lembrando que aqui o salmista está falando de uma forma poética. O salmista está se lembrando de tantos livramentos que aconteceram na sua vida. Mas certamente os males vêm também sobre aqueles que creem. E como nós acabamos de cantar aqui, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus quando vem enfermidade, ele continua sendo Deus quando vem a morte, ele continua sendo Deus quando eu sou assaltado, ele continua sendo Deus quando eu perco meu emprego, porque a minha segurança, o meu esconderijo, o meu refúgio é o Senhor. Portanto, eu passo por esses perigos, mas esses perigos não me atingem no sentido de destruir a minha convicção, a minha verdade e a minha fé. Há perigos, sim. E eu estaria mentindo se eu estivesse pregando neste salmo a teologia do triunfo, a teologia de que aquele que crê, nada acontece sobre ele. Não é isso que o salmista está querendo dizer aqui. O que o salmista está dizendo é que ele coloca os olhos na proteção de Deus. E ele sabe, como nós muito bem lemos também no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então a Bíblia não esconde de nós de que viver neste mundo é viver em tribulação, é passar por lutas, é enfrentarmos as aflições. Mas como é diferente enfrentar um perigo quando eu sei que o Senhor está comigo. E eu sabia naquele dia que eu estava na frente desse portão, sendo abordado por aqueles assaltantes e levando um tiro. Eu sabia que Deus estava comigo, porque eu clamei por isso. E o Salmo 18 fala de um Deus que desce do céu, ouve o clamor dos seus filhos e vem para proteger, e vem para salvar. Quantos milagres aconteceram na minha vida. Eu poderia ter morrido, eu poderia ter ficado paraplégico. O projétil ficou a milímetros da medula, numa vértebra. Poderia ter perfurado muitos órgãos e causado problemas muito maiores. Mas o Senhor me livrou. Eu levei um tiro, sim, mas o Senhor me livrou. Porque o Senhor está ao meu lado, o Senhor me protege, Ele me guarda. Ele me livra do mal. E é essa confiança que eu tenho. É esta confiança que você precisa ter, meu irmão. Confia no Senhor, é Ele que te protege. Ele te protege no meio da aflição. A nossa fé em Deus não nos torna imunes à dor e ao sofrimento. E eu quero frisar isso aqui. Esse salmo não está querendo dizer isso. A nossa fé em Deus diz que Ele nos guarda e nos livra e está conosco, mesmo quando a gente passa no meio das aflições. Tem um salmo que diz: se o Senhor está comigo, o que me poderá fazer o homem? É esta confiança que o salmista quer nos passar. John Stott, ele vai dizer que esse Salmo 91 é o equivalente ao Romanos 8, 31 a 39, que eu quero ler aqui rapidamente. Diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Preste atenção aqui, meu irmão. Será tribulação? Será angústia? Será o Covid? Será a economia quebrada? Será a política sórdida que a gente está vendo? Será perseguição, será fome, será nudez, será perigo, será espada?
Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira lição que nós aprendemos neste salmo são de promessas que tem todos aqueles que confiam no Senhor. Olha o que ele diz no verso 9: pois disseste, o Senhor te guarda, te preserva, te cuida no meio da aflição, é o teu alento no meio da dor, do sofrimento. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Declare isso sobre a tua vida todos os dias. Declare isso sobre a tua vida e viva a vida. O Senhor é meu refúgio, e eu fiz do Altíssimo a minha morada. Portanto, o que me poderá fazer o homem? Nenhum mal te sucederá, ele continua. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha o verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Um teólogo luterano chamado Martin Chemnitz, ele diz o seguinte: que os anjos que recebem as ordens de Deus, com uma das mãos protegem os filhos de Deus, e com a outra perseguem e atacam Satanás e os homens ímpios. Você prestou atenção nisso aqui, meu querido? Deus está dizendo, porque aos seus anjos ele dá a ordem a seu respeito. Porque você conhece a Deus, porque você teme a Deus, porque você anda na verdade de Deus, porque você obedece os seus mandamentos, porque você faz dele a sua morada. Por causa disso, Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. São essas ordens que os anjos de Deus recebem sobre a vida dos filhos que confiam nele. Portanto, eu posso andar por qualquer caminho, porque os anjos do Senhor estão ao meu redor e me protegem e cuidam de mim. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. E agora os 2 últimos versos, ou 3 últimos versos do Salmo, ele vai falar das promessas. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Esta é a primeira promessa, a promessa da salvação. E Deus responde com amor àqueles que o amam. E Deus põe a salvo, e Deus livra aquele que conhece o seu nome, aquele que conhece que Ele é altíssimo, que Ele é onipotente, que Ele é Senhor e que Ele é meu Deus. A segunda promessa é a de ter as tuas orações respondidas. Nós estamos em tempo de muitas perguntas e poucas respostas. Tempos de dúvidas e de muita confusão. Entre o povo de Deus, no meio dos cristãos, há muita confusão. Eu ouço muitas respostas que não são respostas vinda do trono de Deus e da palavra. E eu acolho essas respostas na minha vida, mas eu quero dizer, meu querido, que o verso 15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Aqui é Deus que está falando. O meu filho que confia em mim, ele vai me invocar e eu vou responder. Na sua angústia eu estarei com ele. E essa é a terceira promessa. É a promessa da presença de Deus na angústia, no meio da aflição. Querido, as lutas que a gente enfrenta não nos deixam órfãos.
Os enfrentamentos que nós temos na vida não fazem que Deus não seja mais o nosso Pai e não cuide mais de nós. Pelo contrário, nós passamos pela angústia, mas o grande diferencial é que Ele está comigo. Como é diferente a postura e a reação daquele que conhece o nome do Senhor, que confia nele. Como esse coração é um coração manso, tranquilo, seguro, porque mesmo no meio da angústia, ele sabe que o Senhor está com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Essas são palavras de Deus em resposta à confissão de fé do salmista. E ele encerra dizendo: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa de vida longa e abençoada. Para o povo judeu, a longevidade era a maior bênção recebida de todas. Vida longa. E aqui Deus está falando: eu vou saciar vocês com longevidade. Vocês vão viver vida longa. E não somente vida longa no sentido de tempos e anos, mas vida longa no sentido da intensidade de vida. Da vida plena e abundante. E lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, no final dos dias, nós receberemos o galardão do nosso Senhor. E nós venceremos todas estas guerras, todas essas lutas e todos esses enfrentamentos. Porque confiamos no Deus que tem poder sobre todos os perigos que podem me atingir. E eu encerro aqui desafiando você a 3 coisas, meu querido. Primeiro, conhecer o nome desse Deus que você serve. Eu não estou falando de ouvir falar. Eu não estou falando de testemunho na vida dos outros, mas você ter um conhecimento de Deus. Relacionar-se intimamente com o Senhor, para que Ele seja, de fato, o teu Deus, o teu protetor, o teu refúgio, a sombra das tuas asas, o teu baluarte. Segundo, eu quero te desafiar a você amar esse Deus. O verso 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Apegue-se com amor a esse seu Deus, a esse Deus que você serve. Seja apaixonado por esse Deus. Seja completamente envolvido com Deus para demonstrar esse amor. Você sabia que Deus quer ouvir declarações de amor sua por Ele? A gente que só quer ouvir a declaração de Deus para nós, né? Mas muitas vezes nós não declaramos ao Senhor: Senhor, o quanto eu te amo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18. Vamos fazer isso, vamos aprender a dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. E em terceiro lugar, o desafio é confiar. Ter fé. Confiar para trazer descanso. Essas 3 atitudes estão conectadas. Se você conhecer, você vai amar e confiar. Então busque isso na sua vida. Porque assim nós vimos o testemunho de Jesus. O relato do evangelista Marcos, quando ele fala da tentação de Jesus, ele descreve a tentação de Jesus em 2 versos. Diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E diz o texto, verso 12, Jesus estava entre as feras, mas os anjos o serviam. Jesus viveu isso. Jesus estava em meio de perigos durante toda a sua vida. Inclusive na morte. Mas os anjos o serviam. E o seu Deus nunca o decepcionou. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Fortalece a tua igreja. Fortalece a nossa confiança e a nossa fé no Senhor. Porque é para tempos de perigos como o que estamos vivendo hoje, que o Senhor se apresenta para nós como o nosso Deus altíssimo, onipotente, o nosso refúgio, o nosso baluarte. E é no Senhor que nós nos escondemos, para glorificar o teu nome, naquilo que somos e naquilo que fazemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe teu coração.